Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos ao e-mail de hoje. E antes, olha, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra os links das livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos. Bom, vou explicar um pouco da minha situação, vou resumir. Namorei durante 2 anos e larguei. Só que largamos e continuamos... Nossa, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Às vezes eu vejo assim, pessoas muito novas, né? Por exemplo, você tem 18 anos... E eu como professor, às vezes eu fico meio, até preocupado, né, no sentido de uma geração tão jovem, mas que está vindo assim, não sabendo se expressar corretamente. E porque quando eu estou lendo os e-mails aqui, grande parte das vezes, eu vou corrigindo enquanto eu estou lendo mesmo, né? É uma correção simultânea. E isso aqui que eu vou comentar agora acontece várias vezes. Por exemplo, só que largamos e continuamos se vendo. Continuamos se vendo. Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora que vai achar que isso é coisa chata, vai ficar corrigindo. Não é, é que isso, eu acredito que fica como um alerta assim, pra gente, né? Para que a gente perceba melhor, porque a comunicação é uma maneira da interação social que a gente tem, como a gente interage socialmente. Então, quando você diz continuamos se vendo, né? Não sabe, quando você está falando, por exemplo, não percebe que não soa bem. Então, tomar um cuidado na hora da gente se expressar. Uma juventude, olha, você com 18 anos, amanhã você está inserido aí no mercado de trabalho, tem que vai entrar numa empresa. E olha, eu tenho recebido inclusive de pessoas que estão cursando o nível superior, que já estão na faculdade, por exemplo, e cometem, assim, erros sérios, assim, trocam coisas assim. Então a gente ter esse hábito de questionar, inclusive a maneira como a gente escreve. Eu acredito que a gente tem que questionar tanta coisa na nossa vida, né? A gente tem que questionar nossas atitudes, a gente tem que questionar o que nós queremos e não queremos na nossa vida, a gente tem que questionar quem nós somos, a gente tem que questionar nosso relacionamento amoroso, a gente tem que questionar o que temos recebido. Será que eu tenho permitido ser tratado de determinada maneira? É por isso que eu estou do jeito que eu estou? Temos que questionar nossas próprias emoções. Eu tenho que questionar minha baixa autoestima. Tenho que questionar meu mau humor. Tantas e tantas coisas nós temos que questionar. Por que não questionar também de forma mais prática aí a maneira como nós escrevemos, que é a maneira como a gente se comunica? Tá? Então eu só estou fazendo esse parênteses porque isso é uma coisa que aparece com bastante frequência. É que enquanto eu estou lendo eu vou corrigindo, então vocês que estão ouvindo muitas vezes nem percebem, porque eu estou corrigindo, mas eu estou vendo aqui erros muito sérios que aparecem. Então isso às vezes me preocupa, assim. A gente questionar isso estou falando isso para a melhora de cada um de nós. Não estou falando isso aqui como, o cara está se achando, fica aí falando, certo? Continuamos nos vendo. Ainda faz uns 3 meses que estamos nessa. Terminamos porque eu era uma pessoa muito ciumenta, que ficava criando coisinhas na minha cabeça, e essas atitudes que tive fez ele tomar essa decisão ao término do namoro. Ou seja, né, ficou criando coisinhas na sua cabeça, e aí, criando coisinhas na sua cabeça, você fica então... Não é que você só fica criando. Você cria,
E automaticamente, então, você cobra. Porque aí você fica ali, fica em cima, sufoca. E isso fez com que ele terminasse com você. É o que você está dizendo aqui, certo? Hoje, confesso que melhorei. Que não sou mais a mesma pessoa que queria ficar cuidando. Ó lá. Ó, tá vendo? O que ficar criando as coisinhas dá? Que queria ficar cuidando da vida dele. Então, o que eu falei, que sufoca. Porque ficar criando as coisinhas, você vai sufocar. Que queria ficar cuidando da vida dele e deixando a minha de lado. Como eu disse, continuamos nos vendo ainda quando dá. E fizemos um trato de não ficar com ninguém, a não ser eu e ele. Só que não é mais aquela coisa. Ele fala para as pessoas que está solteiro. E eu digo mesmo para as pessoas que eu conheço. Quando vou à balada e ele está no mesmo ambiente que eu, nos falamos bem pouco. E não ficamos de beijinhos e abraços. E quando estamos só nós dois, ele é um amor. Ultimamente não estamos brigando, só que eu estou confusa. Não quero mais ficar nessa situação do vai e não vai. Ou seja, não sabe, né? Estamos namorando, não estamos. Já conversamos sobre voltarmos a ter um relacionamento, mas ele diz que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente se desentende ainda por algumas atitudes minhas que já brigamos várias vezes. E que enquanto ele não ver um resultado real, se eu topar, iremos continuar assim. Gostaria de alguns conselhos porque estou muito confusa e confesso que estou prestes a colocar um ponto final de vez. Aguardo, obrigada, desde já, abraço. Olha, minha querida, aqui eu vejo que é o seguinte. Ele está nessa situação, o que ele está falando aí? Você colocou, né, uma mudança real, você até colocou entre aspas. Essa mudança real, questione, já que eu falei sobre questionar. Questione. Eu de fato preciso mudar e preciso mudar o quê? Se eu chego à conclusão que então, não, eu preciso mudar. Eu colocava, né? Porque eu ficava criando essas coisinhas na minha cabeça e eu fiquei querendo viver a vida dele e deixei a minha de lado. Então, eu deixando a minha de lado, eu me deixo. Eu me deixando, eu me torno uma pessoa insegura que agora se apoia na outra pessoa. E é por isso que então, me apoiando na outra pessoa, eu acho que a pessoa é a razão da minha vida, portanto eu preciso segurá-la a qualquer custo. Então é a hora que eu abraço e falo, fica aqui porque sem você eu não vivo. E aí eu acredito que tudo vai acontecer, que qualquer pessoa vai tirar o que é meu. O ar que eu respiro, ele é meu. Então quer dizer, tá, agora, e aí chegou um ponto que o pessoal fala, para com isso, né? Chega. Ao mesmo tempo, vocês continuaram juntos ainda. Olha, é muito parecido com a situação anterior, que eu gravei anteriormente. Então parece que me está vendo se teve uma mudança real. Você mesmo colocou uma mudança real. Mas eu estou muito confusa, não sei, sabe? Não quero ficar nessa de não sei se vai, se fica, se estamos, se não estamos junto, o que de fato está acontecendo. Preciso ter uma coisa mais concreta. Olá, você quer uma coisa mais concreta. Ele, por sua vez, quer ver se você teve uma mudança real. Real e concreto, estamos falando praticamente da mesma coisa. Você quer saber se vocês têm alguma coisa de fato concreta. Ele quer saber se você de fato teve uma mudança real. Ou seja, se teve uma mudança concreta. Você, por sua vez, quer saber se vocês estão, na real, estão juntos. Olha isso. Agora, o que eu tenho a dizer então, minha querida, a questão é a seguinte. Ele pode estar inseguro se você de fato mudou ou não. Agora, você chegou à conclusão que você precisa realmente mudar? Parece-me que você chegou a essa conclusão.
Mudar por quê? Olha lá, vamos questionar. Eu estou mudando por mim, ok? Porque eu preciso estar no centro da minha vida. Eu tinha colocado ele no centro da minha vida. A hora que eu voltar com ele, quando eu voltar com ele, o que mudou na minha maneira de pensar? Ou eu só mudei a maneira de pensar só porque ele está longe e eu quero ter de volta. Mas a hora que volta, eu volto a ser o que eu era antes. Se eu voltei a ser o que eu era antes, então de fato, de maneira real, de maneira concreta, eu fiz uma autoanálise de mim mesmo. Eu realmente cheguei à conclusão ou às conclusões do que eu preciso mudar em mim. O que você precisa mudar em você? Quais são as atitudes que você, de fato e de maneira concreta, acredita que você precisa mudar? Quais são as ações que você já começou a ter para que essa mudança aconteça? Qual é a visão que você tem de você hoje? Qual era a visão que você tinha de você antes? Qual é a visão de você que você tem de você hoje? Houve um progresso? Qual é a visão que você tem e que você quer então para você amanhã? Como você se vê amanhã? Você. Eu quero ir junto com ele. Esquece ele. Esquece ele. Nós estamos falando de você. Esquece ele. Porque senão você só está fazendo isso para que ele volte, para que vocês voltem. Você não está fazendo isso por você. Quando eu começo a falar de mudanças e você fica então pensando na pessoa, porque eu quero amanhã estar com ele. Não, então não estamos fazendo por nós. Estamos fazendo porque a gente quer mostrar alguma coisa e mostrando isso a gente quer que a outra pessoa volte. Então a gente está agindo de maneira calculada, porque a gente acredita que agindo dessa forma, a outra pessoa voltará para nós. Então se a gente agiu de maneira calculada, porque agindo dessa forma acreditamos que a pessoa voltará para nós, nós estamos agindo então de forma artificial. Não corresponde, portanto, a uma mudança real. E se não corresponde a uma mudança real, eu continuo sendo o que eu era antes. A minha maneira de pensar, o que me norteia, o que norteia o meu pensamento é exatamente o que era antes. É por isso que depois, quando voltam a brigar pelas mesmas coisas. Olha isso. Você vê o que é a gente de fato se colocar no centro da nossa vida? Eu esqueço ele. Quais são as atitudes que eu enxerguei em mim? Se eu deixei eu de lado porque eu coloquei ele, por que eu coloquei ele? Por que eu me coloquei de lado? Por que eu me coloquei à margem da minha própria vida? Por que eu me deixei? Por que eu apoiei o meu bem-estar numa outra pessoa como se ele, então minha vida tivesse que girar ao redor dele? Por que eu não me coloco no meu devido lugar? E quais são as ações que eu tenho que fazer, então, para que eu esteja no centro da minha vida? Eu ter consciência do meu valor, eu ter consciência de quem sou eu apostar em mim, eu acreditar em mim. Eu ter consciência de que eu sou a responsável pela minha felicidade e que a felicidade é uma conquista e que, portanto, eu tenho que conquistar todos os dias. E que, portanto, eu tenho que buscar esse bem-estar. Esse bem-estar nada mais é do que estar bem. O que eu tenho feito para que eu esteja bem comigo mesmo? Como eu me avalio? Como eu me vejo? É aí que a gente vai se colocando e percebendo de fato as mudanças que a gente precisa ter. Aí, de fato, o conhece-te a ti mesmo, socrático, o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, ele vai adentrando na nossa vida. Você sabe que eu vou fazer o café filosófico com os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, e sempre no terceiro ano eu faço um café filosófico com eles. E esse ano
eu propus a ele que fizéssemos um café filosófico exatamente sobre isso. Como que o conhece-te a ti mesmo pode te ajudar na sua relação consigo mesmo, claro, sem dúvida alguma, mas como que o conhece-te a ti mesmo pode te ajudar, por exemplo, na sua relação familiar, na sua relação profissional, na sua relação amorosa. Esta foi a minha proposta para eles, por exemplo, para o nosso café filosófico neste ano. E é isso que eu finalizo esse vídeo então. Conhece-te a ti mesmo, quando eu me conheço, como que eu me conhecendo, como que esse conhece-te a ti mesmo pode me auxiliar nas mais diversas relações que eu tenho, inclusive na relação amorosa. Mas por quê? Porque primeiro de tudo eu me conheci, primeiro de tudo eu me avaliei, primeiro de tudo eu estou revendo as minhas atitudes. Eu estou chegando à conclusão de quais foram as ações que eu tinha, quais são as ações que então, se eu cheguei à conclusão que aquelas ações não eram bacanas porque não estavam trazendo bem-estar para mim, independente de eu estar com ele, esquece ele. Ele só sofreu os reflexos de uma coisa que eu estava fazendo. Ele sofreu os reflexos negativos. Agora esquece ele. Eu preciso mudar isso. Então, se eu chego nessa conclusão, eu, olhando ontem, chego nessa conclusão, então quais são as ações que eu tenho feito hoje para que eu empreenda então essas mudanças? E como que eu vejo então onde eu devo chegar? Onde eu devo chegar? Então, quais são as ações que eu tenho feito a partir da minha análise de quem eu me vi no ontem? Quais são as ações que eu tenho feito hoje? E como que eu me vejo amanhã? E para que eu atinja o que eu me vejo amanhã, de como eu gostaria de ser, o que eu tenho feito hoje? Você está vendo que o hoje é o único lugar no qual a gente pode de fato agir para que as mudanças reais aconteçam na nossa vida. E aí, por sua vez, as outras pessoas perceberão de fato que a nossa mudança foi verdadeira, que é o que ele estava querendo aí. Ele está querendo ver se você mudou na real. Quando você, de fato, fizer todos esses exercícios psíquicos, mentais, todas essas indagações, quando nós fizermos isso, as outras pessoas, por tabela, elas conseguem perceber que a gente teve mudanças, né, de atitudes. Por quê? Porque a gente mudou a maneira como a gente enxerga a situação, como a gente se enxerga, como a gente se coloca, como a gente vê a vida. A gente mudou a maneira. Então, as nossas ações mudam. Por tabela, as pessoas percebem que, de fato, nós mudamos. E aí, né, elas dão um voto de confiança em nós. Porque de fato nós mudamos. E elas conseguem perceber isso. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado e um forte abraço.